Olá, continuando então aqui com a minha leitura das obras do Dostoiévski. Hoje finalmente chegamos ao Crime e Castigo, né? Ou Prestупление и наказание, como no original, e Rússia da Rússia. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, estou lendo nessa edição aqui com as obras completas do autor, da editora Nova Aguilar. Enfim, o Crime e Castigo foi publicado então em 1866, né? 2 anos depois do Memórias do Subsolo. E aqui nós chegamos à obra mais famosa do Dostoiévski, tão significativa justamente por fazer parte ali do que seria a sua fase mais madura, né? A fase reacionária ou a fase realista. Então será, né, que esse, que é o maior romance em expressão aqui do autor, seria uma história niilista ou uma narrativa ali de um Red Pill arrependido que vai passar basicamente por todo um processo de purificação moral e espiritual para se reintegrar à sua condição de homem comum, né? Usando justamente aquilo, né, que existe de mais humano em nós, ou seja, a culpa. Esse aqui, então, é um romance sobre um homem assombrado por um crime que cometeu. Só para fazer aqui um apanhado geral, a gente vai acompanhar ali o jovem Raskolnikov, que é um ex-estudante de direito, muito pobre, muito miserável ali de São Petersburgo, que vai matar a machadadas uma velha agiota que empresta dinheiro a juros abusivos e junto com ela a irmã ali daquela velha, né? Por que ele fez isso? Talvez por dinheiro, talvez para provar uma teoria sobre o direito inato de certas pessoas extraordinárias que estariam acima da lei, ou seja, estariam acima do julgo do que seria certo ou errado. Então, depois daquele ato lá tão extremo, o nosso Raskolnikov ele vai embarcar ali numa crise de paranoia e de culpa, em que ele vai se lançar num debate interno sobre remorso, sobre responsabilidade, enquanto outras tantas situações ali também vão acontecendo em torno dele. Sendo assim, as grandes interrogações aqui desse romance vão ser: o crime ele pode ser justificado? Será que existe um grau de valor no crime ou na pessoa assassinada que vai tornar aquele ato mais ou menos moral? Existe então de fato essa separação entre pessoas extraordinárias e pessoas ordinárias, e essas pessoas extraordinárias elas teriam esse direito de cometer atos tão dolosos, né, só por estarem acima da média? Em que medida, né, seria possível relativizar as nossas escolhas e assim lidar com as responsabilidades dos nossos atos? Antes de começar falando mais sobre o romance em si, eu devo dizer que achei muito recompensador ter começado a ler o Dostoiévski ali das suas primeiras obras e ter lido o Memórias do Subsolo, né, antes desse romance aqui, porque a essa altura a gente já percebe que o grande herói aqui do Dostoiévski vai ser sempre esse cara que viu muito da vida e que não gostou nada do que viu, o que vai torná-lo então amargo, misantropo, cheio de teorias sobre a humanidade e cuja crise vai ser justamente esse choque entre o seu posicionamento distanciado e a vida real. Então ele vai sempre viver nesse estado de miséria que vai ser replicado ali na sua condição material, mas principalmente no seu espírito. Então voltando aqui ao Crime e Castigo, a gente tá numa São Petersburgo muito fria e sombria, e o Raskolnikov, né, o nosso herói, ele não tem um tostão furado, ele não tem nem o que comer e tá devendo meses de aluguel ali do quartinho bem fubenga que ele aluga. Então ele vai se inspirar por essas ideias de que a moral seria uma construção para manter os fracos em seu lugar, e mais uma vez, a ideia das pessoas ordinárias e extraordinárias. Ele vai citar nomes de pessoas que pertenceriam a essa categoria de extraordinárias, como por exemplo o Napoleão Bonaparte. Ele obviamente também está se encaixando, né, nessa categoria. Então Raskolnikov decide que ele está destinado a provar sua superioridade, a provar que ele está acima das leis morais que governam o restante da humanidade, e assassina então essa velha agiota, uma velha que, como eu disse, empresta dinheiro a juros abusivos, que enriquece à custa da miséria dos outros, o que faria dela, né, na concepção aqui do Raskolnikov, uma parasita para a sociedade. E ao livrar o mundo então dessa velha tão insignificante, o Raskolnikov estaria também realizando uma espécie de serviço público. Mas, uma vez, né, que o crime é cometido, que ele mata aquela senhora, ao contrário do que ele esperava, né, o Raskolnikov ele não vai ver nenhum triunfo, ele não vai ter nenhuma sensação de poder ou de completude. A realidade vai se impor para ele de forma muito implacável, então a gente vai ter a culpa, um sentimento que antes ele acreditava ser uma fraqueza só dos outros. Então a pessoa acha necessário, por causa de sua ideia, passar por cima de um cadáver, de uma poça de sangue, então ela é capaz, dentro da sua própria consciência, de dar a si mesma permissão para fazer isso. Aquele crime começa a ser investigado pelas autoridades e a mãe e a irmã ali do Raskolnikov também vão chegar a São Petersburgo, ambas também trazendo ali uma trama que vai envolver um escândalo sexual e um possível casamento por interesse ali da irmã do Raskolnikov.
E aí, né, a cada encontro com a polícia, a cada conversa que ele vai ter ali com os familiares e com os amigos, o tormento aqui do nosso herói só vai se aprofundando, a paranoia começa a corroer a sua sanidade. Ele, então, que se via como um homem superior, agora é apenas um jovem desesperado, muito arrependido das suas ações e da ideologia que o levou até a cometer aquilo. Uma das coisas mais interessantes aqui, né, como que esse título, Crime e Castigo, ele também vai abarcar não só a jornada do Raskolnikov, mas também a situação de corrupção e de degradação moral dos outros personagens que vão cercá-lo ali e as consequências disso. Então o Dostoiévski nos mostra que o Raskolnikov é apenas um dos muitos criminosos aqui nessa história. Então primeiro a gente vai ter o Marmeladov, né, que é um bêbado ali que afundou a própria família na mais profunda miséria só para alimentar o seu vício em álcool. Então ele vive mergulhado na decadência e na vergonha alheia. Ele é alvo de deboche geral. A gente vai ter a própria esposa ali do Marmeladov, né, a Katarina, que meio que incentivou também a enteada dela, né, a Sônia, a se tornar uma prostituta para ajudar a família financeiramente. Principalmente, né, o Svidrigailov, né, um figurão bem suspeito que muito possivelmente foi responsável pela morte da própria esposa e que também vai encarar outro tipo de consequência aqui nessa história. Enfim, mas o foco vai ser de fato toda essa jornada aqui do Raskolnikov, de como ele vai mergulhar num delírio febril sobre esses assassinatos que ele cometeu. O Raskolnikov compreende que ele não banca aquela pose, que relativismo é furada e ao menos que você tenha 15 anos e tenha acabado de ler Nietzsche pela primeira vez, que o niilismo também não se sustenta, pelo menos não em atitudes concretas. E ao ter esse herói, né, num processo de abrir mão daquela pose solipsista para se reintegrar à sociedade, o Dostoiévski acaba denunciando que o niilismo é até mesmo uma espécie de ingenuidade, pelo menos aqui por parte do Raskolnikov. Então aqui, né, o preço do crime não é a perseguição legal em si, mas a culpa. O primeiro castigo será então o julgamento promovido e decidido pela própria consciência. Até porque não podemos esquecer, né, que uma das pessoas que ele matou era inocente, né? A irmã da velha agiota, ela acabou chegando na hora errada, no lugar errado e acabou levando machadada. Eu matei a mim mesmo e não a velhota. Ali eu massacrei a mim mesmo, de uma vez só e para sempre. A velhota foi o diabo quem matou, e não eu. E assim, o Raskolnikov ele não vai ser necessariamente um cara ruim, né? Muito pelo contrário, ele vai ter atitudes bem altruístas aqui na história. Então ele vai ajudar, né, aquele senhor alcoólatra que eu mencionei, o Marmeladov, junto da família dele. Ele também ajuda a Sônia, né, a filha do Marmeladov, que seria também um interesse romântico aqui da história. E é muito interessante também esse espaço entre thriller psicológico e romance social em que o Crime e Castigo se encontra, em que a gente não vai ter necessariamente um mistério a ser resolvido, já que a gente conhece quem é o culpado e quais são as suas motivações, mas vai ter essa mistura justamente para mostrar esses aspectos mais sociais, ao mesmo tempo em que também vai sendo traçado todo um desenvolvimento psicológico ali do herói, há toda uma metáfora para toda aquela crise de culpa e de paranoia do Raskolnikov, e que todos os ambientes que ele frequenta serão sempre claustrofóbicos e acusatórios. Então você tem as cenas delirantes em que ele está no próprio quarto, ou na sala de interrogatório, ou em algum outro lugarzinho sufocante. É como se a partir daquele crime, né, os olhos do mundo estivessem sempre virados em acusação aqui pro nosso amigo. E além disso, percebe-se que em todos, digamos assim, segmentos aqui da vida do Raskolnikov, né, do nosso herói, ou anti-herói, aqueles segmentos também vão fornecer estímulos que ora potencializam a sua culpa e a sua paranoia, ou ora vão jogar para uma atitude mais de enfrentamento, em que ele acha que vai poder contornar a justiça e a punição legal. E o Dostoiévski vai fazendo aqui do Raskolnikov tão relacionável justamente quando ele atribui todos esses aspectos conflitantes, né? Então não há tanto espaço ali para o nosso julgamento enquanto testemunhas de todo aquele entreveiro. Raskolnikov toda hora tem uns rompantes de raiva em que ele vai recusar a companhia ou ajuda, e ao mesmo tempo a gente vê ele constantemente abrindo mão de muitas coisas para o benefício ali dos seus queridos. E olha que coisa, né? Essa culpa que o Raskolnikov sente também pode ser vista ali como uma manifestação da culpa cristã, né? Então, mesmo que alguém pense estar distante desses valores cristãos, mesmo que pense ter superado eles, eles vão acabar reverberando, especialmente quando se comete um ato tão transgressor como tirar a vida de alguém. E esse aspecto, ele tá muito presente ali justamente na personagem da Sônia, né? A prostituta, que seria a própria representação romântica da pureza cristã imaculada. E olha que interessante, vai ser uma personagem que vai remeter muito ali a Lisa, né? Do Memórias do Subsolo, também era
era uma prostituta que tinha bastante fibra moral. Enfim, a Sônia, ela vai ser essa possibilidade de redenção, principalmente espiritual, porque parte crucial desse processo de reintegração ali do Raskolnikov com sua própria consciência vai ser esse arrependimento e também a confissão. Inclusive, um dos momentos mais bonitos aqui do livro, né, e talvez o meu favorito, é justamente o momento em que o Raskolnikov vai confessar o crime ali pra Sônia e eles vão ler uma passagem da Bíblia juntos. É bem bonito. Enfim, para finalizar aqui, é até complicado enquadrar essa obra dentro de uma única vertente, né? Porque a natureza da literatura desse Dostoiévski aqui, né? Desse Dostoiévski já maduro, já ex-presidiário. Enfim, a natureza desse autor aqui, da literatura desse autor aqui, é a de contestar tudo. Enfim, eu gosto muito como Dostoiévski organizou isso aqui, né? De forma tão dramática, tão frontal e imediata. Então, mesmo sendo um romance bem psicológico, é um romance que acontece muito dentro da cabeça do herói. Vai ter sempre coisas acontecendo o tempo inteiro, subtramas. Eu gosto da forma também como ele vai até ironizar esse pensamento de que existem pessoas ungidas que, sendo superiores ao resto da humanidade, poderiam relativizar a moral a ponto de cometerem atrocidades. Só que não. Porque em um mundo em que não existe esse tipo de régua, né? Vai ser apenas um Deus que vai poder nos nortear no que é certo e errado. E assim, não é possível escapar da condição de homem do mundo. E nesse viés, né? O Raskolnikov, ele vai entender que a verdadeira força, ela não tá em se elevar acima da moral, mas sim de enfrentar de forma muito digna as consequências de nossas escolhas. E o Crime e Castigo vai ser justamente isso, né? O Dostoiévski fazendo essa parábola do Red Pill arrependido. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tem outros vídeos aqui do Dostoiévski, eu vou deixar o link embaixo. E se você não gostou, né, me conta aqui nos comentários por que não gostou. Vamos falar, né, sobre esse livro. Meu próximo vídeo do Dostoiévski vai ser então sobre os irmãos Karamazov, que eu já tô lendo. Mas como é um livro bem generoso, né, acho que vai demorar um pouquinho pra ele aparecer aqui no canal. Mas enfim, muito obrigado por assistir e até a próxima.